advogadozinho, advogado de bandido ou câncer do sistema jurídico penal. Há muitas formas maléficas e revoltantes de se referir à atuação dos advogados criminalistas. Certa feita, em minha cidade, houve um episódio lamentável presenciado por alguém muito próximo meu. E o episódio foi mais ou menos o seguinte. Havia uma audiência criminal se desenvolvendo e no intervalo dessa audiência entrou alguém na sala e procurando o juiz. Dirigiu-se ao Ministério Público e perguntou: onde é que está o juiz? E o membro do Ministério Público, que estava presente lá, falou assim: olha, ele está no gabinete conversando com um advogadozinho. Dito exatamente dessa maneira. É claro que esse é um episódio isolado e isso não reflete a compreensão e a atuação dos inúmeros membros do Ministério Público, seja estadual ou federal, que atuam e respeitam a atuação dos advogados. No entanto, eu quero aqui extrair uma reflexão a partir daquele episódio lamentável que aconteceu lá em Goiás e que eu publiquei aqui para vocês, onde foi dito com todas as letras que a advocacia criminal era um câncer. No fundo, o advogadozinho e o câncer possuem a mesma raiz, possivelmente. E é uma raiz de que a advocacia, de certa maneira, atrapalha a justiça, atrapalha o poder punitivo. É enxergar o advogado como um obstáculo à punição. E isso, se nós invertermos essa sentença, nós poderíamos chegar à conclusão de que muitas vezes essas pessoas, com essas equivocadas compreensões e premissas, entendem as suas manifestações como se fossem paladinos da justiça, como se fossem a justiça encarnada, e que o advogado, com os seus recursos, com os seus habeas corpus, com o manejo dos instrumentos jurídicos, estaria atrapalhando essa punição. E nessa medida se justifica o advogadozinho, dito com desdenho, ou o câncer que atrapalha, que retira a vida de um curso natural de punição. E no fundo, essa é uma visão infantil na medida em que alguém se enxerga como a expressão da justiça e não raras às vezes, frise-se, ela é absolutamente equivocada. Para tornar essa conversa um pouco mais elegante, eu vou trazer um exemplo da mitologia que gira em torno da história envolvendo a deusa da sabedoria, a deusa Atena, filha de Zeus com a deusa da prudência Metis, e a Medusa, aquele ser mitológico que nós conhecemos dos filmes, dos desenhos, mas que muitas vezes não compreendemos a história por trás daquela mulher com serpentes saindo do seu cabelo. Conta-se que Medusa era uma seguidora, era uma sacerdotisa da deusa Atena, a deusa da sabedoria. E que Medusa, ela era absolutamente deslumbrante, a sua beleza chamava atenção, era irradiante. Mas que havia algo particularmente bonito nela, que eram os seus cabelos. Disse que Medusa havia feito um voto de castidade para ser uma sacerdotisa da deusa Atena, e que havia uma disputa muito grande envolvendo Poseidon, o deus dos mares, com a própria Atena, filha de Zeus. E que Poseidon, ele não perdia a oportunidade de tentar, de alguma maneira, atormentar. E houve um certo momento em que Poseidon toma a força e violenta e estupra Medusa dentro do templo de Atena, sabendo e fazendo isso exatamente para provocá-la, e sabendo que as sacerdotisas deveriam guardar a castidade sexual. E toma a força Medusa ali no templo de Atena, e posteriormente a isso, Atena descobre, e não podendo fazer inclusive nada com Poseidon, que era um deus do Olimpo, inclusive, né? Era um deus, vamos dizer assim, de uma categoria superior, para que vocês me entendam, ela acaba culpando Medusa pelo ato que foi feito, dizendo que Medusa era muito vaidosa, que ela gostava e que ela tirou um certo prazer naquilo, culpa a Medusa e diz: olha, você não tem cabelos tão bonitos, tão deslumbrantes, não sempre gostou de ser admirada? Pois bem, a partir de agora os seus cabelos vão se transformar em cobras. E todo mundo que olhar para você será condenado a transformar-se em uma estátua de pedra. E aí Medusa passou a viver isolada em uma ilha. Bom, paralela a essa história, é importante contar a trajetória de um outro personagem chamado Perseu. Havia um rei chamado de Acrísio, e esse rei tinha uma filha chamada de Dánae. Esse rei, como
diversos outros, gostaria de um descendente homem para continuar a sua linhagem real, mas ele apenas tinha essa filha chamada de Danae. E aí o rei Acrísio procurou o oráculo de Delfos para perguntar para o oráculo se ele iria possuir ou não um filho homem ou um descendente. O oráculo respondeu ao rei Acrísio de que ele não teria um filho, mas que ele teria um neto, e que esse neto iria matá-lo, esse neto acabaria matando. Então o rei aprisionou a sua filha a uma torre, na esperança de que pudesse mudar esse destino. Só que, na história da mitologia, Zeus era um garanhão incorrigível. Zeus consegue entrar naquela torre e, atraído pela beleza de Danae, ele consegue ter relações com ela. O engraçado é que a história diz que ele entra e tem contato com ela com uma chuva dourada, e ali gera o famoso guerreiro Perseu. Pois bem, a história ela se desenvolve e há um momento em que Perseu ele acaba parando com a sua mãe no reino de Polidecto, e após uma série de situações ele recebe uma incumbência desse rei Polidecto que tinha interesses escusos nessa história. E ele recebe a obrigação de dirigir-se até a ilha onde estava Medusa para matá-la. E Perseu assim faz. Ele conta inclusive com a ajuda da deusa Atena e ele se dirige lá até Medusa para matá-la. Bom, após usar alguns apetrechos conferidos por outros deuses, por Atena, a sandália alada de Hermes, o elmo da escuridão de Hades, enfim. Após usar alguns apetrechos, Perseu consegue decapitar Medusa, e aí ele pega a cabeça de Medusa e posteriormente ele entrega a Atena. E algumas versões dizem que nesse momento, quando Atena recebe a cabeça de Medusa, dizem que ela se encontra com Poseidon, que confessa a ela que havia estuprado Medusa, que Medusa era inocente, que nada havia sido feito por ela. E a história conta que nesse momento Poseidon vira para Atena e diz assim para ela: Atena, você sabe o que separa um ser caótico como eu de você, um símbolo da justiça? Um dia ruim é suficiente para que você venha acabar com a vida de uma pessoa inocente, mesmo você sendo aí uma deusa, a deusa da sabedoria. Bom, aonde eu quero chegar com essa história? Retomando aquilo que eu disse no início do vídeo, eu volto e afirmo o seguinte: é tanto infantil quanto errado julgar-se como o paladino da justiça, como o representante do panteão da justiça e achar que alguém atrapalha alguma coisa. A verdade é que o advogado não atrapalha a justiça, ele é parte da justiça. Não existe justiça, não existe jurisdição sem advogado. O advogado não faz manobra, postula direitos e defende interesses baseados na legislação. Nós não criamos teses, fazemos com que interpretações e direitos sejam reconhecidos pelo próprio poder judiciário. E, se até mesmo a deusa da justiça errou como errou e castigou de tal maneira tão cruel uma pessoa inocente, o que dirá de nós, seres humanos sujeitos a falhas? Agora, sabe o que aconteceu na história da mitologia? Se vocês forem reparar, o escudo de Atena é representado com a cabeça de Medusa colado nele, para lembrá-la que até mesmo a deusa da sabedoria, filha de Zeus e da deusa da prudência, até mesmo essa pessoa tem os seus dias ruins, erra e não é imune a falhas. Para agora falar de um outro exemplo muito feliz, eu lembro que uma conversa com um promotor amigo, ele uma vez me falou assim: olha, o erro de muitos é enxergar-se como representante da justiça sem ter ou sem guardar aquele pessimismo necessário, aquela pergunta: e se eu estiver errado? Pois bem, só não enxerga a importância do advogado criminalista quem não tem maturidade para reconhecer a importância do advogado, sobretudo para esses dias ruins, ou não tem a capacidade intelectual de vencer a cegueira do preconceito e não perceber que o verdadeiro cliente do advogado criminalista é a liberdade humana, inclusive daqueles que nos hostilizam, se num desgraçado dia precisarem de nós para livrarem-se das teias da fatalidade.